E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo prumo e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão, ou seja, contra o reinado. Hoje iremos falar sobre as 3 visões que o profeta Amós teve da parte de Deus. Mas antes de eu entrar na mensagem a respeito das 3 visões que Deus concedeu ao profeta Amós, eu quero falar a respeito do período que Deus ficou sem falar com o homem. Se você chegar aí no livro de São Mateus e Malaquias, onde o diácono Luiz Fernando fez a leitura e ministrou a palavra sobre as ofertas de dízimo nessa noite, você vai encontrar uma página branca. Aquela página branca está ali, não é por acaso. E sobre essa página branca é que eu vou pregar. Hoje eu vou pregar sobre a página branca que está dividindo o Novo Testamento do Velho Testamento. Aquela página branca que está na nossa Bíblia, ela representa 430 anos, mais ou menos, que Deus não falou com a humanidade. Ou seja, 430 anos, Deus se calou, Deus não falou mais com o homem, porque Deus se cansou. Você pode dizer para mim assim: apóstolo, mas Deus não se cansa, porque está escrito que o Senhor não se cansa, não se fadiga, os jovens se cansarão, mas o Senhor não. Mas há momento na Bíblia que Deus se cansou. Começando pelo livro de Gênesis, nós vamos encontrar que Deus ficou cansado do homem, e Deus disse: me arrependo de ter criado o homem, e vou exterminá-lo sobre a face da terra. Mas Deus olhou e Deus viu que tinha um homem justo, um homem correto, um homem que temia a ele, e Deus disse: então eu vou escolher esse homem, porque esse homem ele é justo e é correto, então eu vou usar ele e não vou destruir a vida dele, mas eu vou poupar a vida dele. E esse homem se chama Noé. Esse homem se chama Noé. E Deus escolheu Noé e deu uma ordem para Noé, que Noé construísse uma arca, e Noé obedeceu a ordem do Senhor, e Noé construiu a arca conforme o Senhor havia orientado ele, e ele levou 120 anos pregando a palavra e dizendo: Deus irá destruir a terra com água. E o povo não acreditou na mensagem de Noé, porque o povo sabia que nunca havia chovido até os dias de Noé. A Bíblia diz que simplesmente um vapor saía da terra e arregava a terra, molhava a terra como um orvalho, e o Senhor não tinha ainda mandado chuva sobre a terra. Então era difícil uma pessoa acreditar em uma outra pessoa que era portador da palavra de Deus, até porque a ciência daquela época mostrava que nunca havia chovido. Então ninguém iria acreditar, e aqueles que não creram pereceram, morreram pelas águas do dilúvio. E é interessante nós notar que somente a família de Noé que foi salva, e os animais, o casal de cada animal, de cada ave, foram colocadas na arca, porque Deus queria preservar aquilo que ele havia criado no princípio de todas as coisas. Enfim, a página branca que divide o Velho Testamento do Novo Testamento significa 430 anos que Deus se calou. Deus não falou com a raça humana, Deus não falou com o seu povo hebreu, com o seu povo judeu. Deus se calou. Por que Deus se calou, apóstolo? Porque o povo foi rebelde. A Bíblia diz que Deus levantou juízes para corrigir Israel, e eles não acataram os ensinamentos dos juízes, e através dos juízes Deus deu livramento para Israel dos medianitas, dos filisteus, dos amoreus, dos gigazeus, dos jebuseus, dos heveus, dos heteus, de todas as nações que havia ali na época. Deus levantou e levantava juízes, e eles, cheios do Espírito Santo, iam para a guerra
e guerreava e abençoava Israel. Mas Israel também não deu ouvido aos juízes. Deus levantou profetas, e porque os profetas trouxeram palavras de conserto para a nação, e que Israel deveria se consertar, senão Deus iria destruir eles. Mas, no entanto, Israel também endureceu o coração e não quis ouvir, e não quis obedecer aquilo que o Senhor estava falando através dos seus profetas. E por isso eu vou chegar agora no livro de Amós, no capítulo 7 de Amós, quando Deus se coloca e fala com Amós, e Deus se apresenta para Amós, e Amós, ele vê 3 revelações, ele tem 3 visões de Deus, e sobre essas 3 visões, eu quero trazer para você nessa noite o que está acontecendo no mundo inteiro de hoje. Estamos no ano de 2010, do ano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essas profecias que estão aqui, estão se cumprindo também no dia a dia, em muitos lugares. A Bíblia diz, está aqui, no capítulo 7, versículo 1: foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou, e ele estava preparando um enxame de locusta, e depois da colheita do rei, junto quando brotava a segunda safra, que é a safra do rei, e depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei: Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? E ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Deus chega e diz o seguinte: eu vou castigar o meu povo com o devorador, com a locusta. Vai devorar tudo o que eles têm plantado, vai devorar tudo. E o profeta, ele vê que, os devoradores, as locustas, as vespas, estavam devorando toda a plantação. Aí Amós vai e ora a Deus: Senhor, pare com isso, Senhor. Jacó é tão pequeno, Jacó não vai suportar. Para, Senhor, olha como está. Já a plantação está toda destruída, está cheia de locusta, está cheia de vespas, está cheia de praga, está destruindo toda a plantação. Para, Senhor, não destrua Jacó, porque Jacó é pequeno. E Deus disse para ele: tudo bem, eu vou parar, eu não vou permitir que todos sejam destruídos pela locusta, pelo devorador. Mas aí vem a segunda visão. Aí no capítulo, versículo 4, o Senhor diz: o soberano Senhor mostrou-me também para o julgamento, que estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, e eu te imploro que pare, Senhor. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Voltamos no primeiro. Havia o que? Vespas, devoradores que vinham e devoravam toda a plantação. Fome. Há países que estão sendo destruídos pela fome, pela miséria. Vamos dar um exemplo aqui da África, vamos dar um exemplo aqui do Haiti recentemente, né? Agora aí, a fome, a miséria está imperando lá. Recentemente, também na Espanha, o fogo consumindo também tudo, pegando fogo, acabando com o fogo. Deus está mostrando: eu vou castigar o meu povo, porque para Deus, irmãos, todos nós somos povo dele. Todo ser humano que habita na terra do Senhor, todos os seres que vivem e que respiram, pertencem a Deus. Tudo é de Deus, o diabo não tem nada. Então Deus quer mostrar para o homem que Ele é o Senhor soberano, e Ele quer que o homem se renda e que o homem reconheça que é pequeno e que não pode fazer nada. Aleluia! Você entende o que eu estou dizendo? A primeira visão é que as locustas, as vespas vinham e devoravam tudo. Significa fome. Quantos países estão na miséria? Não vamos longe, apóstolo. Vamos falar aqui da nossa nação. O Nordeste, por exemplo. O Nordeste do nosso país é uma miséria terrível.
É uma miséria terrível no Nordeste do nosso país.